Carta enviada dia 14 de setembro de 2006, localidade Araçatuba, São Paulo, religião católica, escolaridade superior concluído, profissão policial militar. A criação do Instituto Bom Pastor. Caros irmãos, salve a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Lendo o sermão proferido pelo padre Laguerre e o artigo do professor Fedeli, percebe-se claramente um misto de surpresa e alegria em decorrência da criação do Instituto Bom Pastor. Confesso que, da mesma forma, estou muito contente com a possibilidade de um futuro próximo, espero poder assistir à missa de sempre. No entanto, a forma como está ocorrendo essa reviravolta me causa certa preocupação, pois, diante dos acontecimentos anteriores da audiência concedida a Dom Felay, acredito que todos esperavam uma espécie de acordo entre a fraternidade sacerdotal São Pio X e a Santa Sé, apesar da santa intransigência de Dom Felay em não ceder 1 milímetro quanto aos erros do Concílio Vaticano II. Porém, não sei se concordarão comigo, mas me parece que o Santo Padre colocou a fraternidade em xeque, aproveitando o gancho enxadrístico deixado pelo professor Orlando Fedeli, pois se agora há um instituto criado por Roma em perfeita comunhão e sob o controle de Roma para abrigar os sacerdotes tradicionalistas, provavelmente ocorrerá um esvaziamento ou uma menor procura a São Pio X, uma vez que a fraternidade ainda não está em perfeita comunhão com Roma, e há também o agravante da excomunhão de seus fundadores. Não seria tudo isso um golpe contra aqueles que mais defendem a tradição? Torço para que, de fato, haja por parte do Papa um interesse sincero neste retorno à tradição, pois, apesar da alegação de que os padres do novo instituto, diferente do que aconteceu em Campos, não terem feito nenhuma concessão, o dever de criticar, de dar a verdadeira interpretação do Concílio Vaticano II, primeiro sermão do padre Laguerre como superior do Instituto Bom Pastor. Não significa que as proposições que serão feitas sejam aceitas futuramente por Roma. Infelizmente, receio que essa nova medida adotada pela Santa Fé com relação aos sacerdotes ligados à tradição possam ser apenas algo mais sutil do que foi o Acordo de Campos, que, num primeiro momento, parece ser algo positivo, mas que, posteriormente, mostra-se castrador. Quem garante que o Papa aceitará a verdade interpretação do Concílio Vaticano II, a qual, supostamente, será dada pelo Instituto? Além do mais, será possível dar uma interpretação ao Concílio Vaticano II que não tenha nada de contrário à tradição? Como conciliar os pontos que são irreconciliáveis? Retificando os textos? Lembre que retificação de textos não é interpretação. Retificação é mudança. Apesar de Roma não haver exigido nada em troca dos padres do novo instituto, também não se comprometeu em realizar essas necessárias retificações. Espero, sinceramente, que tais receios não se confirmem. Que o Espírito Santo ilumine o Santo Padre para que ele recoloque a barca de Pedro no rumo correto. Dominus vobiscum. Muito prezado, salve Maria. Você fez uma análise bem correta da situação em que ficou a Fraternidade São Pio X com a criação do Instituto do Bom Pastor. Creio, porém, que sendo liberada a missa por toda parte, como anunciam ainda hoje os jornais da Europa, e anuladas as excomunhões de Dom Lefebvre e Dom Maia, o Papa terá atendido a 2 condições postas por Dom Felay para retornar plenamente à comunhão com o Papa. Ora, parece que isso será feito ainda neste mês de outubro, e Dom Felay anunciou que neste mês de outubro levará ao Papa em Roma 1 milhão de terços rezados, para que o Papa tenha a coragem de fazer esses 2 decretos. Conheceria Dom Felay a data em que o Papa ia atender as 2 condições que ele exigiu para retornar à plena comunhão com a Igreja? É bem possível que sim. Quanto à verdadeira capitulação dos padres de Campos, aceitando o Concílio Vaticano II e até a Missa Nova, que eles sempre haviam combatidos, isso foi uma vergonha, tanto mais que ainda agora Padre Olonier esclareceu que a Santa Sé não havia exigido nada disso dos padres de Campos. Uma crítica do Vaticano II deve não só corrigir e eliminar os erros dos textos do concílio, quando isso for possível de ser feito, como também eliminar os textos ambíguos.
E quando não for possível corrigir erros ou esclarecer ambiguidades, os textos incorrigíveis terão que ser simplesmente supressos. Quando e como fazer isso? Cabe à prudência de um Papa determinar o modo de fazer isso com o menor dano para a autoridade papal e para o maior bem das almas. Nossa Senhora e Dom Bosco anunciaram que isso seria feito um dia por um Papa. Rezemos para que isso aconteça o quanto antes e do modo mais perfeito e enérgico possível. Escreva-me sempre, pois que você escreve bem e certo. E mais, pensa bem e como bom católico. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.